A quem nós estamos servindo? Parece muito que a gente está servindo a coisas no mundo, né? Aqui a gente tem os nossos papéis, a gente tem os nossos afazeres, né? Parece que eu tenho um serviço, sei lá, eu sirvo para ser alguma coisa no mundo. Então, eu sirvo para ser mãe, eu sirvo para ser esposa, ou eu sirvo ao meu trabalho, né? Quando eu tô lá nas minhas funções lá, parece que eu tô servindo a alguma coisa, algum propósito que está externo a mim. Então, parece que a gente está o tempo todo servindo a alguma coisa, ou servindo para alguma coisa, ou para alguém. Mas o que realmente é servir, né? Ao que realmente a gente está servindo? A partir do que é trazido em um curso de milagres, a gente está sempre servindo a um sistema de pensamento. Então, não é o corpo que está servindo para isso ou para aquilo. O corpo, ele é uma ferramenta que é guiada por um sistema de pensamento. Então, o corpo por si só, ele não faz nada, ele não tem decisão, né? Parece muito que a gente que decide aqui, né? Eu decido se eu vou para a direita ou para a esquerda, né? Parece que eu tô o tempo todo tomando decisões aqui, se eu compro, se eu vendo, se eu faço, se eu vou, se eu não vou. Parece muito que as decisões são nossas, assim, né? Na sensação, assim, parece que a gente que tá decidindo. Só que a gente está sempre partindo primeiro, antes de qualquer decisão, tem um sistema de pensamento, tem uma mentalidade que está seguindo, né, que eu estou servindo a essa mentalidade, então as decisões que eu tomo, elas partem desse sistema de pensamento, né, elas partem dessa forma de pensar. E o que são essas formas de pensar, né? A gente só tem duas mentalidades, duas formas de pensar, dois sistemas de pensamento. A partir do que é trazido em um curso de milagres, né, a gente tem o que é o pensamento do Espírito Santo, né, o sistema de pensamento do Espírito Santo, e o sistema de pensamento do ego, que é o pensamento de separação. Então, esses dois pensamentos, um ensina a realidade do que nós somos, um ensina que nós não somos o corpo, então nós não somos essas imagens, nós não somos nem uma consciência de separação, porque aqui a gente traz muito, né, que tem uma consciência que pensa todas as imagens, essa consciência, né, ela que se une a esse pensamento de separação, e por se unir a esse pensamento, né, por esse pensamento imaginar ali, por ele tá sozinho, ele tá numa imaginação de ser algo que tá excluído de Deus, então ele vai ser atacado por isso que ele não sabe o que é, então ele resolve se tornando uma consciência de separação, e aí fazendo imagens para continuar pensando que ele existe, né? Aqui tudo simboliza isso, parece que a existência é isso. Então, surgindo esses dois sistemas de pensamento, um que ensina o tempo todo a consciência de que ela existe, né? E é isso que está sendo ensinado, uma consciência está ensinando para si mesma uma existência ilusória fora de Deus, e ao oposto disso, né, que é o outro sistema de pensamento que relembra a realidade. Então, esse sistema de pensamento, ele tá o tempo todo ali, né, os dois sistemas de pensamento estão ali, só que essa mente, ela tá sempre decidindo por um deles. Não existe nenhum instante em que nós não estejamos, eu nem sei se existe essa forma de falar, estejamos, que a gente não esteja escolhendo por um desses dois sistemas de pensamento. E aí, não é o corpo que está fazendo isso, né? O corpo não escolhe sistema de pensamento, o corpo segue, o corpo é um fantoche, né? O corpo é um daqueles, não sei se vocês já viram, né? Aquele que tem umas cordinhas assim, acho que é ventrílogo o nome daquele bonequinho. O corpo é aquilo, o corpo é só um boneco, é só uma coisa que é neutra, ela é isenta, ela não tem decisão nenhuma, ela só segue o sistema de pensamento. Então, aonde que está a decisão? Aonde que a decisão está sendo tomada? A decisão não está sendo tomada aqui no nível da percepção, ela está sendo tomada na mente. Então, ao que eu estou servindo? Né? Enquanto eu penso que realmente eu sou uma pessoa no mundo, fazendo coisas, tendo uma vida aqui, né, cumprindo tarefas, uma atrás da outra, tendo ali papéis individuais em relacionamentos divididos, né, parece muito que eu sou isso, eu me sinto isso, eu só sirvo ao pensamento de separação. Então, para que realmente eu estou servindo aqui no mundo?
Quando a gente pensa em propósito, né? Tem tantas pessoas em busca do seu propósito. Nossa, eu quero achar o propósito da minha vida. Eu quero muito saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que contribuir para o mundo, né? Qual a minha contribuição para melhorar esse mundo? E isso é algo que a consciência, ela se vê dentro disso e ela pensa que realmente alguma coisa vai ser mudada no mundo, que o mundo é capaz de mudança e o mundo não pode mudar. O mundo, ele só tá fadado a cumprir um roteiro de morte. É só isso que está acontecendo, né? A gente está cumprindo aqui um roteiro de reencenar sempre a mesma coisa, o mesmo sistema de pensamento, o mesmo pensamento de separação. Então, ao que eu posso servir aqui, né? Por que não escolher de uma outra forma, né? Por que não servir a um propósito verdadeiro, a algo que realmente vai me trazer um estado constante, né? Porque aqui o estado é o tempo todo oscilativo. Então, por que não servir a apenas um sistema de pensamento? E aí, como é que a gente faz isso, né? A consciência, ela tem que retomar o poder de decisão, porque ela entrega esse poder para esse pensamento equivocado, tanto que a gente não sabe que tem poder de decisão, de não se ver como algo limitado, né? Não se vê como um autoconceito, não se vê como algo individual e separado e dentro de todas essas crenças que surgem da separação, né? A gente tem todas as crenças aqui, né? Essas crenças de falta, de rejeição, de inferioridade, de ser sem valor, todas essas crenças, elas estão ali e elas não são questionadas, porque elas são escondidas, elas não são vistas. Então, a gente resolve aqui, ó, buscando propósito, sendo bom, fazendo, sei lá, tendo sucesso, fazendo várias coisas no mundo para que essa mente, ela continue atuando. Então, o oposto disso é questionar, né? Questionar como eu tô me vendo existindo a partir aqui das interações, aqui da minha percepção. Como eu tô me vendo aqui? Eu tô me vendo a partir de um corpo? Ou eu quero me ver além desse corpo, como o ser que eu realmente sou? E aí tem uma parte no livro texto que ele fala dessa ideia de que nós não podemos seguir a dois sistemas de pensamento, né? A gente muitas vezes fica aqui durante esse percurso de reposicionamento de consciência e a gente pensa que dá para ficar oscilando assim, uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô aqui, mas o tempo todo é um único sistema de pensamento e um exclui o outro automaticamente, né? Quando eu me identifico com um sistema de pensamento, o outro é excluído. E aí ele fala assim, ó: qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito. Mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Se escolhe fazer as coisas deste modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico ao invés do controle da autoridade. Então, essa decisão a ser tomada, ela está disponível, né, a cada instante, aonde eu reino sobre a minha mente, que é a lição de hoje, né? A lição de hoje é a lição 236, que diz: eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Então, ele está dizendo, ó, tem algo que está antes do sistema de pensamento, né? Tem algo que decide pelo sistema de pensamento e não é assim como se eu não pudesse tomar uma outra decisão, né? Como se eu não pudesse e não tivesse como me ver de dentro dessas crenças ou de dentro desse corpo. E tem esse outro modo, né? Existe esse outro modo de olhar para isso. E aí na lição de hoje ele fala assim, ó: tenho um reino que devo governar. Por vezes, não parece que eu seja o rei. Ele parece triunfar sobre mim e me dizer o que pensar, fazer e sentir. Muitas vezes não é assim, né? O quanto a gente se vê dentro de sensações e aí, ou dentro de pensamentos, ali tem várias
várias formas em que os pensamentos se apresentam, né? Parece que eles vêm muitas vezes em enxurradas, assim, vêm de uma maneira até, assim, agressiva mesmo, que parece que tu não tem como fazer nada, aquilo te acomete, assim, a sensação te acomete. Então, o quanto, né, parece que para mim isso é mais forte, né? Parece que aquilo me governa, parece que aquilo tem poder sobre mim. E isso não é verdade, né? Essa lição de reversão, de que a mente tem poder sobre a que ela escolhe servir, né? A qual sistema de pensamento ela quer servir. E aí tem a continuação que ele diz assim: e no entanto, ele me foi dado para servir a qualquer propósito que eu perceber nele. A minha mente só é possível servir. Hoje, dou os seus serviços ao Espírito Santo para que ele os empregue como achar melhor. Estarei assim, dirigindo a minha mente onde só eu posso reinar. E assim, eu a liberto para fazer a vontade de Deus. Pai, a minha mente está aberta para todos os teus pensamentos e fechada hoje para todos os pensamentos, senão os teus. Eu governo a minha mente e a ofereço a ti. Aceita a minha dádiva, pois é uma dádiva tua para mim. E aí a gente fala de governar, muitas vezes pode parecer, dar a impressão de que a gente tem que, como se tivesse que controlar os pensamentos, né? Eu tinha essa impressão, né, de governar, então eu tinha que, sei lá, ser impositiva no pensamento, assim, né, que nem há pouco tempo, assim, sabe, vem como se tu fosse ser impositivo sobre os pensamentos, assim, fica quieto, cala a boca, sei lá, deu, acabou, sabe, uma coisa assim. Isso ainda não é o que ele tá falando que é governar a mente, né, isso ainda é reagir, isso ainda é, muitas vezes até, ver os pensamentos como se eles fossem errados, como se fosse errado eu estar pensando sobre aquilo. Só que tanto não é errado, porque não sou eu que estou pensando sobre aquilo. Aquilo são pensamentos de crenças, é como se fossem nuvens passando. Tem uma lição que Jesus fala, né, da procissão, para a gente observar os pensamentos como se eles fossem uma procissão estranha a passar. É como se fosse assim, é uma coisa estranha a mim. Então, se é estranha a mim, então aquilo não sou eu, então aquilo não é meu, aquilo é estranho. Então é por isso que ele tá trazendo a gente para ser o observador da consciência, né, que observa os pensamentos distanciados dele, porque deles, né, porque o que a gente faz? A gente fica, né, escutando a voz ali e muitas vezes pensando que é tu mesmo que tá ali dialogando contigo, né, batendo um papo e vai, às vezes uns papos que parece legal, uns papos que parece meio ruim. Esses dois não sou eu. Isso são vozes de crenças. A gente só imagina que é muito a gente porque a gente repetiu muito essa voz e fica ali dialogando, pensando que isso sou eu. Então, esse governar aqui que ele está trazendo é a experiência de que eu observo sem me envolver. Eu observo sem fazer nada, sem tentar mudar. Porque quem é que está observando? É algo que já está fora. E isso que é chamado de observador, a gente não tem que colocar assim, onde é que tá? Né? Onde é que tá o observador? Onde é que tá esse observador? Que eu preciso saber onde é que ele tá. É por isso que é uma experiência além de palavras, né? Que a gente é convidado a simplesmente, é o descanso aquele de ficar assim, só quieto. A quietude é a quietude de olhar para essa procissão passar e não querer fazer nada com ela, não querer reagir, não querer se livrar, não querer, ou até a observação consegue fazer com que a gente veja o que está por trás daqueles pensamentos, né? Quais são as intenções daquele pensamento. Mas a gente só consegue ver isso a partir da ideia de que eu já sou como Deus, eu permaneço em Deus. Então, isso que está antes, isso que existe, isso que, como foi trazido aqui, ó, o que é eterno, o que é verdadeiro, ele tá ali presente. Então, é isso que olha para o falso, é isso que olha
para isso que é estranho. Ó, é estranho, eu não conheço, eu não sei o que é isso. É Deus, tipo, não considera a ilusão, porque não tem aquilo lá já existindo. Então, é esse poder de decisão que a consciência precisa fazer, não reagir às ilusões, porque senão eu estaria, né, a gente fica tornando elas reais enquanto a gente reage, ou enquanto a gente nega, ou se torna errado por estar pensando sobre aquilo, e aquilo são só as vozes que fazem com que essa ideia de ser eu aqui continue acontecendo. E aí esse é o que ele traz aqui, né? Esse convite pra gente não fazer nada, né? Eu não quero fazer nada porque não tem nada lá para que seja feito alguma coisa. Assim é o descanso, que essa mente relembra que ela nunca deixou de ser parte de Deus. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, esse é o nosso convite, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!